Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a este encontro especial, uma homenagem que eu e a TNP Educação estamos organizando para todas as mulheres. Todos os dias são nossos os dias. Parece clichê falar isso, mas eu sinto que todo dia é meu. Todo dia é uma oportunidade para eu, como mulher, me reinventar, para eu, como mulher, me reconstruir, para eu, como mulher, me desafiar. Mas nós temos o nosso dia, que é o dia 8 de março. Então, eu sonhei com isso, idealizei um momento onde eu poderia reunir mulheres que eu admiro e não são poucas. Eu convidaria inúmeras outras mulheres para estar aqui hoje, mulheres que têm minha imensa admiração, mas eu escolhi hoje essas mulheres que são inspiração e são referência para mim. E vão agregar muito e trazer muito valor aqui hoje para esse nosso encontro. Então, gostaria de agradecer por você ter topado esse convite para estar aqui hoje. Querida Paula Bonano, querida Pilar Coutinho, querida Flávia Gaeta, querida Andresa Ribeiro, é muito importante ter vocês aqui hoje e uma convidada também especial, que eu só não divulguei antes, porque ela não sabia se ia ter conexão, pois está numa belíssima viagem de férias, merecidamente, minha querida colega Juliana Martins. Muito obrigada por vocês toparem hoje estar aqui para a gente bater esse papo. A minha ideia é que cada uma das pessoas que vão participar, vão poder entrar nessa live, ainda que por poucos minutos, ou que fiquem até o final, saiam daqui mexidos e mexidas, saiam daqui inspirados, saiam daqui conhecendo um pouco mais da trajetória e da vida destas profissionais brilhantes. Aqui eu tenho minha grande colega parceira também, Fabiana Moreira. Fabi, sempre incrível, minha Boa amiga, noite, uma mulheres lindas. mulher admirável que eu tenho o prazer de estar do meu lado. Se eu tivesse, a minha ideia é ter pessoas com essa energia e com essa luz do meu lado, que é a Fabiana Moreira. Então, muitíssimo obrigada. Para nós começarmos, eu quero convidar aqui para iniciar esse encontro uma pessoa que conheço relativamente há pouco tempo, que conheci através das redes sociais, que é uma mulher hoje que tem algo único, talvez uma das pessoas mais elegantes que eu já conheci na forma de se comunicar, na forma de passar conteúdo. Hoje é uma referência, não só na parte tributária, tem uma carreira consolidada no tributário, especialmente na área aduaneira, mas tem feito um trabalho de posicionamento digital impecável. É uma mulher realmente admirável, que traz um conteúdo riquíssimo, que nos ensina muito. Tenho cada vez visto mais ela falar sobre habilidades comportamentais, e tudo que eu escuto ela falar desperta algo assim em mim. Então, seja muito bem-vinda, Flávia Gaeta. Que prazer ter Olá, você. Que prazer ter você aqui hoje. Gostaria muito que você falasse da sua trajetória hoje nas redes sociais, Flávia, e como você consegue conciliar o que você faz hoje em termos de produção de conteúdo, em termos de comunicação, com a sua rotina do dia a dia, porque eu, Fernanda, sei o quanto é difícil a gente ter o nosso trabalho de escritório, de advocacia, e ao mesmo tempo conseguir, com constância, com consistência, com elegância, estar presente ali de forma constante nas redes sociais. Seja muito bem-vinda, Flá. Eu não estou te ouvindo, vocês estão ouvindo a Flá? Não, Não, Flá. também não. Estão me ouvindo? Sim, sim, agora sim, perfeito. O meu celular resolveu conectar o Zoom. E aí eu acho que o áudio estava do celular e ficou meio atrapalhado. Só para atrapalhar a gravação de quem vai assistir depois, né? Tá perfeito. Bom, uma alegria estar aqui, Fernanda. Também conhecia você pelas redes sociais. Acho que antes mesmo de você me conhecer, eu já sabia, já conhecia o seu processo de crescimento, né, à frente da TNP.
e o seu posicionamento na advocacia. E, enfim, foi um prazer para mim participar da Imersão Tributária, um evento lindo, super bem organizado, fotogênico, porque ser fotogênico é necessário, né? Porque não tem posicionamento que fique de pé com um evento feio, com um evento pouco fotogênico. Então, acho que você assim acertou em cheio. E parabéns por tudo, ficou impecável o seu projeto. E eu fiquei muito feliz de ter ido lá conversar exatamente sobre temas que fogem um pouco do nosso dia a dia, né? O núcleo duro do nosso dia a dia, que é o tributário, que é a reforma, que é tributo em espécie, as operações que a gente está acostumado. E aí, a minha intenção com as redes sociais, também ali nascedora em 2021, era justamente sair do núcleo duro, furar minha bolha. E por quê? Porque eu não era só Flávia advogada tributarista. E não é sobre isso que eu gosto de conversar quando eu saio para tomar um café, quando eu sento, quando eu saio do escritório, quando eu estou escolhendo os meus textos para ler nas minhas horas vagas. Então, a Flávia, além do escritório de advocacia, além do ofício, além da profissão que eu escolhi, é aquela que gosta de filosofia, é aquela que tem uma agenda de leitura clássica, é aquela que gosta de se envolver com outras temáticas. E é a Flávia que está sempre se desenvolvendo em termos comportamentais, num processo de longo prazo de autoconhecimento. Então, a minha escolha nas redes sociais sempre foi o que eu vou comunicar. Porque comunicar é o que eu quero fazer, mas o que eu vou comunicar? Eu não queria vender advocacia, porque não era o meu business. O meu business é muito restrito. Minha especialidade, ela é muito especialidade. Os clientes que eu atendo é uma operação muito, não é, é como se fosse assim, não é ampla o suficiente para conversar com um público grande. Eles são muito específicos. Então, se eu criasse o nicho do nicho do nicho, eu não ia me comunicar com ninguém. Então eu falei, como que eu faço para me comunicar? E aí eu fui testando. Eu comecei, por exemplo, pensando em teoria do direito, depois eu fui percebendo que o meu público, quando ficava mais complexo, ele não queria mais acompanhar, e fui fazendo testes. Porque não existe uma receita perfeita, né? Não existe uma ficha técnica infalível que funciona para todo mundo, que funciona para Fernanda, para Flávia. Tem uma ficha técnica aqui. Você vai fazer isso, isso e isso, você vai ganhar dinheiro, você vai ter público, você vai ter seguidores, você vai ter engajamento. Tudo é mentira. A verdade é que a gente vai vivendo um jogo de acertos e erros. Mas o que eu sempre acreditei é que se eu levar exatamente aquilo que eu sou, que eu vivo, que eu gosto, sobre o que eu estudo, eu levo verdade, eu levo autenticidade, eu levo aquilo que eu sou de verdade. E eu aprendo enquanto eu me reconstruo ou me construo, sabe? Então, esse processo de construção do meu eu, do meu Flávia, vai conversando com o que eu exponho nas redes sociais. E as redes sociais serviram para mim também como uma grande agenda. Sabe quando você tem prazo? O advogado trabalha com prazo, né? Então, assim, é como se as redes sociais criassem uma agenda. E essa agenda precisava ser cumprida. E o clube de leitura é uma agenda que não me deixa procrastinar. O curso de habilidades já foi criado como gestora de escritório desde sempre, pela dificuldade que eu tenho de contratar, e essa dificuldade está cada vez maior, não pelo potencial técnico do candidato, potencial eu estou falando pela chance que ele tem de desenvolver, mas pela falta de maturidade comportamental. Ele não toma consciência de que ele não tem inteligência emocional, de que ele não sabe se adaptar, ele não é flexível, ele não sabe fazer gestão de tempo, ele não consegue se comunicar, ele não consegue explicar a dúvida, ele se esconde através das dificuldades. Isso tudo é problema de comportamento. Isso vai desde. Todo mundo pensa, a comunicação é ser palestrante no evento da Fernanda, que tem público. Não é. Comunicar começa você tentando se explicar aqui. Quanto mais você tem dificuldade de se explicar, provavelmente a sua ideia é ruim, a forma como você constrói nesse processo reflexivo a sua ideia está ruim. Então, como que eu ganho mais objetividade? Como eu ganho mais clareza? Me avaliando num processo de autoavaliação. Aí você pergunta, Flávia, como você concilia? Né? Que foi a pergunta principal que eu já fiz uma volta, né, para responder. A Flávia apresenta nas redes sociais exatamente a agenda que ela constrói na vida pessoal. Ou seja, eu compartilho reflexões, textos, posicionamento, a partir de tudo que eu já faço no meu dia a dia. O livro do James Clear, por exemplo, que eu adorei, que eu li no final do ano, ele meio que traduz um pouco do que eu faço hoje para viabilizar a gestão do meu tempo, que é o empilhamento de hábitos. Então, eu leio, eu trabalho, eu faço ginástica no meio do expediente, eu volto, eu leio, eu trabalho e eu vou construindo essa minha agenda, empilhando aquilo que eu já tenho obrigação de fazer.
dentro das vagas daquilo que eu já faço todos os dias. Porque quando eu empilho, o mais difícil entra, o mais fácil se ajusta, mas está ali dentro da minha frequência. Então, à medida que eu repito tudo isso, isso vira meu lugar comum. Então, não existe um esforço, eu quero dizer, não existe alguma coisa que eu tenho que me virar em 300 mil Flávias para conseguir. Eu tento aproveitar essa minha habilidade de gerenciar meu tempo, empilhando os hábitos dentro das 8 horas que eu tenho aqui. Porque eu não sei se todo mundo sabe, mas eu tenho 3 filhos. Só que eles também têm agenda. Então, a minha agenda pessoal é: eu preciso trabalhar da hora que eles saem para a escola até a hora que a babá vai embora, que é às 19 horas. Então, a minha vida inteira precisa se resolver aqui. Eu até me iludo, sabe? Tem uma coisa muito engraçada que eu olho para mim mesma e sorrio, que é: toda sexta-feira eu saio com uma mala aqui do escritório de livros. Iludida de que eu vou conseguir estudar, de que eu vou conseguir trabalhar, computador, estojo, sabe? Marcar texto. Aí eu chego em casa com aquela sacola e aquela sacola volta igual, exceto quando é alguma emergência, volta igual para casa. A iludida não consegue fazer nada em casa do núcleo duro, sabe? O tributário, um parecer. Dificilmente eu consigo evoluir nesse sentido. Mas eu consigo evoluir o clube, eu consigo evoluir minhas leituras, eu consigo fazer os hábitos que ficam fora do expediente forense, que já está na minha vida. Entende, Fernando? Então, se eu pudesse dizer aqui um resumo, é assim: eu consigo empilhar. Eu já falei 12 minutos, tá vendo? Me deu chance, mas eu vou parar. Empilha os hábitos. Organiza a sua vida naquele momento em que você tá meio uma bolha, sabe? Em que o seu filho está em casa, está na escola, ele está na agenda, ele está fazendo natação, ele está se organizando, a babá está ali. Então, meio que se programa para empilhar aquilo que você tem maior dificuldade, junto com o que você tem mais facilidade. Ó, o joinha da inteligência artificial gostou da ideia. E aí você consegue fazer tudo. Então, organizar o meu tempo, empilhando aquilo que eu quero com o que eu devo fazer, funciona na minha vida. Não sei se é uma receita infalível para todo mundo, mas funciona na minha vida. Flá, acredito que, sem imaginar, essa pergunta ela foi respondida para mim, tá? Então, eu não imaginei que você fosse ser tão irretocável, tratando isso, porque hoje eu vivo uma realidade de equilibrar a advocacia, e diferente de você, eu uso a advocacia hoje, sim, o posicionamento por ter um público mais amplo e não tão nichado, então eu uso o posicionamento digital para alcançar mais pessoas como forma de prospectar, isso acaba, né, convertendo clientes na minha advocacia, como também equilibrar a energia para a plataforma educacional. E às vezes é complexo quando você quer produzir o conteúdo para o posicionamento da advocacia, o conteúdo mais técnico, para que as pessoas não te vejam só como alguém que é só da parte do educacional, e você tentar equilibrar isso, né? E aí você vai me dar um soco na cara quando fala: eu faço tudo isso com muita maestria, ainda tenho 3 filhos, e eu não tenho filhos. Então, você fica pensando assim, com uma elegância no sentido, eu comecei a ver tudo metaforicamente empilhado, e eu falei, e ela ainda tem 3 filhos para organizar tudo isso. Então, foi perfeito, assim, você foi como sempre, magnífica. Mas assim, o que eu queria dizer é que assim, eu também às vezes penso: será que eu não tinha que falar mais de direito? Será que eu Uhum, não tinha que, uhum, para as pessoas saberem que eu estou ali advogando ainda? Mas aí a reforma tributária veio, os cursos de direito aduaneiro veio, os de tributário, mas assim, a minha preocupação maior é selar, é manter, digamos assim, a minha autoridade, fazer com que ela cresça. Porque o reflexo dessa autoridade, ela se reverte na minha captação, no fortalecimento daquilo que eu já tenho, sabe? Então eu já vivi esse dilema: será que eu tenho que falar mais de advocacia? Será que eu tenho que falar mais de direito? E aí eu tento mesclar, mas eu tento mesclar meio que, obviamente, entendendo um pouco do meu público, uhum, daquilo que eles querem ouvir, daquilo que engaja mais, sem perder a minha autoridade, a minha consistência, a minha credibilidade como advogada. Então, assim, eu não estou topando tudo pela rede social, isso, então eu tento manter essa, digamos assim, essa coerência na minha isso. comunicação, sabe? E é isso, assim, eu consigo fazer. Então, hoje, por exemplo, eu não tenho agenda disponível para encontro presencial, a não ser para os meus clientes. Prospectar cliente novo presencial, hoje eu não tenho agenda disponível. Porque tem muita gente que quer conversar, mas não quer contratar. Então, hoje eu não faço mais reunião presencial. Tem gente que quer vir me conhecer, elas não querem contratar. Então, hoje eu não disponibilizo mais agenda presencial por uma questão de proteção do meu tempo, do meu HH. Então, cada vez mais eu tenho, nesse processo,
respeitado mais a minha hora, sabe? Uhum. Para que eu possa também conseguir construir, ter espaço para aumentar meu ticket na advocacia, para eu vender mais especialidade, para eu crescer. Então, assim, crescer, eu digo, não é quantitativamente, né, em termos de pessoal, quantas pessoas eu tenho no escritório, quantos metros quadrados, é crescer como profissional, ganhando estatura, né, é isso. Perfeito, é irretocável, como sempre. Obrigada, Flá. Imagina. Agora eu vou passar aqui a bola para uma gigante que no tamanho mesmo não é tão gigante assim, mas é alguém que eu tenho uma admiração imensa, que eu já tive a oportunidade de assistir nos meus eventos presenciais, que eu conheço um pouco da trajetória, que é uma mulher inspiradora, que construiu uma carreira incrível dentro de um dos maiores grupos de varejo do Brasil, que é o Grupo Pão de Açúcar. Minha querida colega Paula Bonanno, que está vivendo um momento de transição de carreira, acaba de ser contratada por outra grande varejista, que é o Grupo Mateus, né? Meus queridos colegas lá do Maranhão. Está num processo de mudança, mudou inclusive. Paulinha, felicidade de ter você aqui hoje. Ela ficou logo receosa porque disse que não era habituada às redes sociais, o que é entrar num Zoom para uma mulher com tantas habilidades como Paula Bonanno. Eu queria que você contasse um pouco desse momento de transição. Nós vamos ter muitas presença quase majoritária aqui de mulheres e a gente nem imagina os desafios. A gente acha, ela trabalha numa empresa do varejo, mas o outro lado, né, que é o lado desafiador, o lado da transição, você passar para um outro grupo, você mudar de cidade, como tem sido isso, como você tem vivido essa experiência. E eu queria que você falasse também sobre os seus projetos. A Paula faz projetos belíssimos para inspirar mulheres, para incluir mulheres, esse movimento de inclusão que é tão necessário. Então, Paulinha, fala um pouco para a gente de você, da tua trajetória, como está a vida, desses desafios no varejo. E aí, se possível, eu queria até entrar numa parte mais técnica depois para você finalizar, como você tem visto o cenário tributário, né? Imagino, diante desse contexto hoje todo, né? Você está dentro de um grande varejista, a gente está num contexto de reforma tributária, como que hoje essas grandes empresas já estão pensando e já estão se adaptando a essa nova realidade. São muitas perguntas, mas não é sempre que a gente tem você aqui. Então, seja muito bem-vinda. Gente, boa noite, obrigada, Fê. Para mim é um prazer imenso estar aqui, até pelos meus projetos em relação às mulheres, ter um espaço que a gente possa dividir um pouco e humanizar um pouco as nossas realidades, né? Eu acho super positivo. Eu estava adorando ver a Pilar com o Caetano, que é isso, mostra a gente na vida real, né? Bom, eu fiquei 15 anos no GPA e depois aceitei fazer uma mudança importante, que foi assumir a diretoria jurídica, tributária e compliance aqui no Mateus. Bastante gente se surpreendeu, né? Sai de São Paulo, do Grupo Pão de Açúcar, vai para o Grupo Mateus, que também hoje é o terceiro maior varejista do Brasil. Mas muda para São Luís, né? Tem esse pacote da mudança física e varejo, para quem já é da área do varejo, sabe que varejo é raiz, né, gente? Presencial mesmo, segunda a sexta, não tem essa de trabalhar online e à distância, tem que estar aqui 24 horas por dia, né? E quando eu fui, foi muito engraçado, porque eu acho que eu concretizei a minha mudança no dia que eu fiz um post no LinkedIn, encerrando meu ciclo no GPA e falando do momento de encerramento. E eu pensei comigo, o que eu vou falar, né? E aí eu tive para mim e fechei aquilo no seguinte sentido: acho que tão importante quanto a gente definir um começo, a gente também precisa saber definir um fim.
E a gente precisa perceber quando os ciclos estão acabando. E eu acho que eu tive bastante felicidade nisso. Eu percebi que o meu caminho no GPA tinha finalizado, né? Todos os nossos ciclos na vida, eles vão ter começo, meio e fim. E quando eu percebi isso, ficou muito fácil fazer a mudança. Tira todo o peso dela, quando você consegue enxergar esse encerramento. Então, apesar de ser um grande desafio, até essa semana eu estava em consulta com a minha nutróloga, e aí eu estava reclamando com ela, porque eu falei para minha médica, eu falei, meu cabelo está caindo muito, não sei o que tal. Aí eu falei, dá uma olhada aí, ela já é quase uma amiga, então eu chamo ela pelo nome, né? Eu falei, Fernanda, que é só xará ainda. Falei, Fernanda, dá uma olhada aí, se é hormônio, se é o ferro, porque eu não como mais carne, né? E etc. Dá uma olhada aí. Aí ela ficou parada no vídeo, né? Olhando para mim. Aí depois que eu terminei de falar, ela falou assim, Paula, faz 3 meses que você saiu de uma empresa no qual você estava há 15 anos, você mudou de cidade, levou malicuia, cachorro, filho, etc, tal, e ainda está preocupada porque teu cabelo está caindo, alguma coisa tinha que acontecer com você, né? Que é muita mudança e muito rápido. Então, é impactante, mas como eu disse, quando você sabe que você tá, que tinha que ser dessa forma e que encerrou e que estava na hora de começar num lugar novo, aí tudo fica mais leve, por mais que o processo seja complexo. Então, hoje eu olho para essa mudança sem nenhuma complexidade. Tinha que ser, foi, e eu estou muito feliz porque fez sentido agora estar nesse lugar, assim como fez sentido os 15 anos que eu passei no GPA, e eu sou muito grata ao GPA e tudo que eu pude aprender lá no GPA, e agora começo esse novo desafio no Grupo Mateus, mergulhada no varejo, né? Acho que do varejo eu não saio mais, gente, foram 15 anos, e aí eu Paulinha, continuo. antes de você continuar, nossa, como é bom te ouvir. Essa coisa de entender, porque não é fácil, né? Isso para tudo, isso serve para relacionamento, isso serve para o que a gente tem que colocar um ponto. Às vezes é muito difícil dar um fim, né? Eu sei que existem particularidades e particularidades, mas existe algo que te ajuda, meninas, e se alguém quiser, no sentido de autoconhecimento, terapia, o que pode ajudar, leitura, essas reflexões, né? Eu talvez não tenha uma resposta, mas algo que te ajudou nesse processo a entender, não, de fato, encerrou aqui, ou não. Eu tenho certeza que o fato de eu fazer processos terapêuticos há muitos anos me ajudou bastante, porque eu vinha discutindo dentro do ambiente terapêutico que havia um incômodo comigo. Então, eu percebia que tinha um incômodo e eu não sabia ainda nomear da onde que vinha esse incômodo. E aí essa reflexão, a terapia me acompanhou bastante. Mas eu também fiz uma coisa que eu nunca tinha feito e a minha carreira ela foi evoluindo. Eu não programei exatamente as coisas como elas foram acontecendo, né? Eu acho muito bárbaro o pessoal, principalmente novo, né? Eu gosto de estar em entrevistas, mesmo que seja de um mero estagiário. E aí teve uma vez que eu estava com um estagiário que virou para mim e falou assim: e aí, como é que eu faço? Eu pergunto, né? E aí, né? Você tem alguma pergunta que você quer fazer, tal, não sei o quê? E ele vira para mim e fala: então, eu quero saber como eu faço para sentar na sua cadeira. E eu não esperava essa pergunta, né? Vinda de um estagiário tão cedo, né? E eu acho que o que eu fiz que foi bacana foi que uma coisa que eu nunca tinha feito foi passar por não um processo completo de aconselhamento de carreira. Eu fiz um aconselhamento de carreira, eu diria, sintético, porque foi um período aí de 3, 4 meses, que eu falei, gente, eu estou 15 anos num lugar, eu nem sei como vou escrever meu currículo de novo, eu preciso de ajuda, né? Eu preciso saber o que eu tenho que colocar agora, né? Foram tantas coisas, e foi bem importante.
E apesar desse aconselhamento ter sido mais técnico, voltado a olhar para o currículo, né? Eu venho trabalhando fortemente nos passos para galgar cargos em conselhos de administração e etc. E eu precisava de uma ajuda nisso, né? E apesar de eu estar atrás de uma ajuda desse tipo, essa pessoa que estava comigo, ela fez algumas provocações que foram importantes e que complementaram aquela reflexão que eu estava tendo em terapia. Então, aos poucos, as respostas foram se encaixando. E aí, o filme ficou claro. Perfeito, perfeito. Paulinha, mas avançando aqui naquela pergunta que eu fiz com você. Começou no Mateus, e aí como está esse cenário hoje de varejo, com tantas mudanças, tantas repercussões, reforma tributária, qual que tem sido a conduta hoje do varejo, como tem sido, assim, e já se preparam para as mudanças, ou estão ainda nesse momento de, vamos aguardar, eventuais regulamentações, leis, como que você já tem se preparado para tantas mudanças? O varejo ele trabalha com uma margem muito espremida, né? Então, assim, não começar algum trabalho ia ser muito temerário a gente deixar as normas virem para a gente se adaptar a elas. E tem uma pauta no varejo que é muito importante, que é a pauta da cesta básica, o que se configurará como cesta básica. E como o Brasil é muito diverso, né? E isso tem sido um aprendizado agora ainda mais forte para mim, estando aqui no estado do Maranhão, e trabalhando com uma presença concentrada aqui da Operação do Mateus na região Norte e Nordeste, o que a gente tem feito não é uma exposição em si do grupo, mas trabalhar com as entidades de classe ligadas ao varejo para a gente contribuir com os desenhos que vão ser feitos em relação às leis complementares. E uma delas que é muito importante para a gente é entender o que o governo vai gravar como itens de cesta básica, que deveriam ter uma tributação diferenciada, o que é que vai entrar nesse pacote de cesta básica, pensando de novo nessa geografia do Brasil, que é diferente, com várias características regionalizadas. Então, a gente está, sim, estamos trabalhando nos bastidores junto com a entidade de classe, que ajuda muito na força dessas discussões, porque é o varejo falando, né? É muito mais fácil fazer isso via entidade do que fazendo nós como companhia, né? Sozinhos. E a dor é a mesma, então é ótimo. Então a gente está trabalhando pelas entidades, estamos aí trabalhando em várias redações que estão relacionadas, por óbvio, ao varejo e pensando e ajudando a pensar o que vai ser, porque só esperar não dá. É claro que a gente tem que esperar algumas coisas tomarem mais forma, mas naquilo que for possível a gente dá uma contribuição e que ela seja positiva para o varejo, a gente já começou. Perfeita. Paulinha, obrigada. Quer falar, Flá? Pode falar, por favor. Primeiro que eu adorei, Paula. Segundo que... Só antes de me despedir, né? Só para não sair me despedindo logo. Mas eu acho que essa pauta que você mencionou é ótima, porque nessa fase de lei complementar, o repertório do que é o regional, ele é absolutamente necessário, especialmente pensando no varejista que está ali. O Senado quis essa regionalização da cesta, para mostrar a diversidade do Brasil, né? Então, pensar no ambiente varejista, em que vocês estão ali dentro, inseridos naquela cultura, porque é cultura, né? Então, assim, como que eu faço para transferir essa cultura para um texto de lei complementar? E acho que esse posicionamento que você acabou de mencionar é positivo, principalmente quando a gente vê um grupo varejista regionalizado, que traz essa percepção, né, do que é o Nordeste, do que é o nordestino, do que eles comem, né? E o cuscuz? O cuscuz pode não ser em São Paulo, mas o cuscuz está ali, né? É a tapioca, é o açaí, tantas outras coisas que podem. Então, acho que é muito importante esse engajamento e fiquei muito feliz de saber que vocês aí estão envolvidos para fazer isso acontecer nessa correria de lei complementar, né? Fernanda, a babá tá indo embora, eu preciso ir. Eu tô no escritório, porque se eu estivesse em casa, teriam 3, viu, Pilar? Aqui em cima, tipo mãe koala. Então ia ser impossível. Eu só queria falar com a Flávia que eu vou aprender com todas, certamente. Eu tô falando que ela tá saindo. Várias coisas que ela falou vão entrar no meu mantra.
Faça isso. Várias. Eu tô absolutamente chocada que a Flávia tem 3 filhos. Eu não acredito. Só acredito se ela colocar os 3 na tela. Eu acredito que eu já vi. Eu acredito que eu já vi. São três, olha aqui, ó. Gente, e ela toma café da manhã, leva as crianças para passear, porque eu sou seguidora. Ela posta as crianças, coisa mais fofa do mundo. Eles E assim, existem, é fato. pura verdade. E ela ainda é assim, caminha, faz atividade física, porque eu vejo caminhando ali, mulher Não, incrível, impecável. Eu inspiração. falei para ela que eu não queria convidar ela para a imersão, porque ela ia roubar toda a beleza do Não evento, tem né? como. Ninguém. Ela ia simplesmente Mas ela me deixou ofuscar. para o último dia, para o último Não, horário. para o final, Mas bem deixa para o ela no final, final. deixa, né? Que todo mundo já viu, que a mulher é uma, né? Ela acorda, acho que se pronta, assim, plena. Não, a gente sabe que não é, eu sei que não é, mas é uma plenitude. Então, Mas é Flá, assim, né? Quem vê corre, não vê. quem Quem vê vê close não vê Deus não vê corre. cobra. Flá, antes de você sair, eu queria já aqui deixar a minha gratidão. É uma honra para mim quando você topou. Fiquei ansiosa, de você dar uma resposta positiva, porque você sempre agrega muito, né? Já como Pilar disse, também me ensinou muito aqui hoje. Vou sair reflexiva sobre essa questão de organização mesmo de tempo, de hábitos. E aí eu queria que você deixasse para todos, como é uma homenagem às mulheres, né? Seu recado para as mulheres, tanto para quem está começando quanto para quem está. A maioria das pessoas aqui são sim da área tributária. Eu queria que você desse esse seu recado nessa semana especial para as mulheres, como você tem visto aí a mulherada se fortalecendo e deixasse aqui uma inspiração para elas, para nós, aliás, para todas nós. Bom, eu vou usar uma palavra da Isabel Derzi, que ela usou uns 2 anos atrás, quando eu assisti uma palestra dela. Ela disse assim: Eu sou mulher e nunca fui criada como minoria. Nunca me senti enquadrada no contexto de minoria. Então, eu sempre fui adiante para fazer tudo igual a todo mundo, e todo mundo significa independente do gênero. Então, o que eu acho que a gente tem que fazer a gente tem um atraso histórico gigantesco em termos de construção científica, de construção acadêmica, do espaço no mercado de trabalho. E esse esforço, apesar da gente ter o tempo desfavorável, exige da gente um esforço maior de crescimento verdadeiro, sabe? De entregar mais, de produzir mais, de escrever mais, para que as bibliotecas tenham mais mulheres, para que as faculdades tenham mais mulheres, para que os congressos tenham mais mulheres, não só por uma bandeira, mas por tudo que a gente tem construído de sólido, de concreto, de qualidade, sabe? Porque eu já fui até julgada uma vez, eu disse isso, eu não queria ser mulher no grito, eu não queria ser convidada no grito. E eu estou falando isso com todo o meu coração. Eu queria muito que eu pudesse entregar o máximo que eu puder, com o maior empenho, com a maior consistência, para que tudo isso pudesse, de alguma maneira, ajudar as outras mulheres, incentivá-las a produzir mais. E quem sabe um dia a gente ter uma biblioteca igual, em que a gente está ali na mesma quantidade, apesar da discrepância histórica. Então, eu acho que cada uma tem uma história, cada uma tem uma dificuldade, cada uma tem. A gente sabe que a mulher acaba absorvendo muito daquilo que é doméstico, daquilo que são filhos, gerência, agenda. Mas eu queria muito que ficasse na cabeça de que depende muito da gente garantir esse espaço de poder com qualidade, sabe? Para a gente gritar no peito e ter orgulho do que a gente vem produzindo, com muita seriedade, com muita consistência. Eu repito esses adjetivos porque eu acho que se a gente tiver ali mulher, mulher não é suficiente. Para a gente garantir essa discrepância histórica, esse atraso, a gente precisa produzir mesmo, e produzir mais, e colocar o nosso nome ali na calçada da fama no sentido nas bibliotecas, nos livros, levar para domínio público aquilo que a gente tem aprendido, sabe? Então, eu tenho incentivado as mulheres a produzir mais, a entregar mais, a estudar mais e mostrar o potencial que a gente tem, sedimentando essa nossa presença no mercado, a nossa presença completa, sabe? Então, acho que a minha mensagem é muito essa. Sigamos, o trabalho é longo, tem muita coisa para a gente... 130 anos de atraso, mas a gente é capaz de mudar essa geração e de incentivar as meninas que estão vindo aqui atrás da gente, em termos etários, a quererem mais também e ocupar esse espaço com muita qualidade, com muito vigor, com muito entusiasmo e qualidade no final do dia, né? Para que a gente ganhe assim essa postura das grandes juristas, que tenhamos grandes juristas daqui a alguns anos, que possam estar aí junto com a Isabel, que possam estar mais mulheres nesse topo da pirâmide,
que é o que a gente precisa fazer, conquistar nosso espaço. Flávia, muito obrigada. Não só por hoje, não só por agora, pela participação aqui, mas pelo seu trabalho impecável. Acompanho, admiro, aprendo. Te desejo, né? Já aproveito um feliz Dia da Mulher. Você é realmente uma mulher incrível e inspiradora. Obrigada. Tá bom, obrigada, adorei. Pena que eu não posso ficar, mas é o horário da babá. Então, né, minha rede de proteção vai se destruir. Mas obrigada, e espero que a gente se veja nas próximas. Paula, boa sorte. Para todos que ainda vão falar, tudo de bom. Muita luz para vocês. Obrigada, Um beijo. Flá. Eu vou agora passar para uma convidada surpresa, né? Assim que eu pensei em fazer esse encontro, eu convidei, ela não sabia se poderia participar, por isso ela não estava ali nas divulgações de arte, mas fiquei muito feliz quando ela disse que ia ter conexão agora, está em férias, matando a gente de inveja na Bahia. Quem não ama, quem não conhece ainda a Bahia, vá para a Bahia. Conheci há pouquíssimo tempo também pelas redes sociais, mas desde o primeiro momento me impactou pela técnica, pela profundidade. Eu queria trazer alguém da contabilidade. Eu sou uma profunda admiradora de profissionais da contabilidade, do direito e da contabilidade, mas da contabilidade especial, porque a gente que é da advocacia, que é do direito, de fato, hoje é muito difícil conseguirmos prosperar dentro da área tributária se não tivermos compreensões ou bons parceiros da área da contabilidade. Então, comecei a acompanhar ela, aprendo muito, traz leveza, traz humor, traz técnica. Muito obrigada. No meio das suas férias, você topar hoje participar dessa homenagem, querida colega Juliana Martins. Seja bem-vinda. Eu que agradeço, Fernanda, pela oportunidade. Estão me ouvindo bem? Só para garantir, né? Porque eu estou com a internet aqui do Cruzeiro. Sim, Super bem, super bacana. bem. E já peço perdão pela iluminação, gente. Tentei procurar um lugar mais calmo aqui para não ter barulho, né? Mas a iluminação deixa a desejar, mas é o que temos, né? Estamos de férias, então estamos nos apresentando assim. Agradeço muito ao convite da Fernanda, também admiro demais o trabalho da Fê nas redes sociais, né? O trabalho como advogada. E acho que não vou ter muito o que falar depois, né, de Andréia e Paula, mas vamos lá. Isso, Ju. Eu queria, é claro que vai, você é um espetáculo. Eu queria exatamente saber como tem sido esse. Acredito que você, em que momento você descobriu, despertou para essa necessidade de trazer a sua expertise técnica para as redes sociais e como você tem feito isso. E a gente sabe que falar da contabilidade não é simples, é extremamente técnico. Como é que você consegue atrair esse público? Atrair o público não só da contabilidade, mas trazer clareza hoje para tantas questões importantes. Bom, eu queria ter uma história romântica, bonita para dizer, né? Ah, eu sonhava em vir para as redes sociais, eu construí isso, né? Não, né? É legal, eu sei que existem pessoas que realmente planejaram passo a passo para chegar para as redes sociais, mas não foi o meu caso, né? Na verdade, eu nem planejei começar a dar aula. Então, dando um passo para trás aqui, só para a gente já pegar o gancho de como as coisas aconteceram, né? Em 2011, eu trabalhava como funcionária CLT de uma empresa de consultoria que também dava treinamento, e a pessoa que ia dar o treinamento em Santa Catarina, em 25 cidades, ela adoeceu, e no meu primeiro dia de férias, olha lá, não é coincidência, né? Que eu participo de live em férias, que eu trabalho em férias, isso já faz parte da minha vida há muito tempo. E no meu primeiro dia de férias, o meu chefe ligou e disse: Juliana, a fulana ficou doente, não vai poder viajar e você vai no lugar dela. Ele não me perguntou se eu queria, ele disse: você vai, eu disse: tudo bem, eu vou. E fiquei 10 dias preparando material durante as minhas férias para dar aula. Ah, Juliana, mas você não ficou insegura, né? Porque você nunca tinha dado aula em relação ao tema? Em relação ao tema em si, não, porque eu já dava consultoria, né? Era muito mais a questão de preparar mesmo aquele material e aí fiz isso durante os 10 dias e me joguei e deu certo, graças a Deus. Mas eu não planejei, não foi uma coisa assim, ah, eu quero ser professora, eu quero dar aula, né? E aí, depois que eu comecei a fazer, eu vi que eu gostava de fazer aquilo, eu vi que fazia bem e o pessoal me dava um feedback positivo. E aí, 2017, quando pedi minha demissão, eu ficava sempre com isso na cabeça. Ah, eu acho que eu preciso para as redes sociais. Mas eu achava, mas não planejava, entende? Então, tipo, eu até tinha o desejo, mas também não botava a mão na massa. E sempre com muito curso presencial, muita viagem.
E aí, não tenho tempo, amanhã eu vejo, amanhã eu faço. Procrastinadora, né? Queria ser igual a Andrea, falar aquelas palavras bonitas, que se organiza, que vai empilhando, mas não, gente, aqui é vida real e eu, infelizmente, não cheguei nesse nível ainda, né? E 2020, então, quando veio a pandemia, todos os meus cursos presenciais foram cancelados, né? Já estava com a agenda cheia para o ano de 2020. E aí eu pensei, o que eu vou fazer agora, meu Deus? Em 15 dias, Fê, eu comprei equipamento, comprei microfone, comprei iluminação, comprei um monte de equipamento, né, pela internet, montei o meu setup lá em casa e comecei a gravar. E tô aí, até hoje, no online. Você tem uma plataforma, você faz me rir, não é, Ju? Além, Sim. sim, e essa parte também de conciliar tudo, a parte da plataforma, a parte do trabalho na contabilidade. Eu queria que você falasse, eu não sei, meninas aqui, mulheres, se tem pessoas da contabilidade, mas eu vejo, inclusive eu conversava essa semana com uma colega, Ju, que os contadores eles sempre foram vistos, né, como aquele pessoal da mão na massa, o que vai cumprir ali a obrigação, declarar, pagar guia, fazer o recolhimento dos tributos. O contador, e isso eu falo de contador me falando, tá? Uhum. Com a empatia de me colocar no lugar, mas como não sou contadora, então, uma colega da contabilidade dizendo que ela tem tentado fazer esse movimento aqui, a Aline, falando que é de Curitiba. Aline, eu não sei se você tem essa dor. Ela me falou que de tanto ouvir profissionais da contabilidade, algumas como a Juliana, com um perfil mais consultivo, estratégico, bem posicionada, trazendo a importância do contador hoje para as empresas, ela tentou fazer isso, mas ela sente que hoje ainda existe muito aquilo, não. O contador vai até aqui. Então, como, Ju, inclusive o trabalho que você faz, e aqui tem contadoras, como quem é da contabilidade pode se redescobrir entendendo a sua importância hoje dentro da empresa. E eu acho que você inspira e faz muito disso, né? Tem esse outro papel. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, dessa visão como é o contador e deles realmente se descobrir de uma outra forma. Certo. Até é importante explicar uma coisa aqui, que eu sou contadora de formação, já trabalhei no operacional, mas eu não tenho hoje um escritório de contabilidade. Então, o meu foco, né, é consultoria e treinamentos. Então, quando outros contadores vêm me perguntar assim, Ju, como que eu faço para crescer nas redes sociais? Recebi essa pergunta semana passada, né, de uma contadora. Como eu faço isso, né? Como eu faço o meu conteúdo ser interessante? Primeiro, entender o público-alvo. E aí, às vezes, né? Assiste a Ju falando, assiste outros professores que fazem um trabalho, que são contadores e fazem um trabalho parecido com o meu, e tentam se inspirar para fazer, só que a gente tem que ver o seguinte: nós estamos falando para outros contadores. Então, a forma de comunicação, a linguagem, o assunto escolhido para falar é um. Agora, o contador que é dono de escritório, ele tem que entender que ele está falando para o empresário. Ele está falando lá para o dono da empresa, que pode ser que sim ou não, né, que venha a contratar os serviços contábeis dele, os serviços consultivos dele. Então, em termos de trabalhar as redes sociais, eu diria primeiro, conheça o seu público. Conheça quem é o seu público-alvo, quais são as dores deles, e através das dores, de quais são as principais reclamações, tente trabalhar o conteúdo de uma forma interessante. Quando a gente fala de rede social, dificilmente alguém procura rede social para estudar. A rede social é um momento de lazer, é a hora que ela entra ali, vou relaxar, tô cansado do trabalho, vou desestressar. Então, não dá para ser um conteúdo em profundidade. Isso a gente faz lá no YouTube. No YouTube eu consigo fazer uma aula de 30, 40 minutos, uma hora em profundidade, com uma linguagem mais técnica. Mas nas redes sociais, eu tento, né, eu busco não ter uma linguagem tão técnica. Eu gosto até às vezes de falar gíria, de falar bem solto, né? Porque a gente costuma chamar isso de topo de funil, é a galera que está chegando ali, que não quer algo muito profundo, né? E, mas eu gosto, eu sou profunda. Ok, mas aí é aquela coisa, você quer crescer as redes sociais e atingir esse público, ou você quer fazer o que você gosta, né? Então, é esse equilíbrio. Eu acho que dá para a gente imprimir a nossa personalidade, tem que imprimir a nossa personalidade, obviamente, né? Pessoas se conectam com pessoas, mas sempre com esse olhar de, peraí, ok, eu sei falar latim, eu sei falar difícil, mas aqui não é o lugar. Aqui é o lugar da gente falar fácil, da gente ser acessível, e de trazer um assunto de uma forma mais leve possível.
É perfeito, exatamente. A Aline está colocando aqui, ela é contadora, que existe isso, é muito engessado ainda para a categoria, essa questão do uso das redes sociais. E assim, só para dar um insight aqui interessante, eu não sei se vocês têm essa sensação, e aí se alguém quiser falar talvez, e fiquem à vontade se de repente alguém quiser participar. Existe hoje essa pressão para estarmos nas redes sociais. Você tem que estar na rede social, você tem que produzir conteúdo, você tem que estar na internet, as pessoas te ditando regras de como você deve ser. E às vezes a gente acaba tentando ser algo na própria rede social que a gente não é. Ou então a gente acaba deixando de colocar energia no que de fato pode potencializar o nosso resultado. De repente, a rede social ela não é para você, a internet não é para você, mas ali o offline, o bastidor, a tua prospecção direto com o cliente, a tua expertise técnica para apresentar uma oportunidade para determinada empresa. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio. Então, é desafiador, porque, como Juliana falou, você tem que descobrir uma habilidade que envolve de se comunicar fácil, se comunicar bem, trazer conteúdo. Então, você tem que sim construir um repertório ali de conteúdos. Para o tributário, isso não é tão difícil, porque todo dia tem alguma coisa para a gente estar falando, né? Tá? Para quem é da contabilidade, todo dia tem alguma norma, alguma lei, algum ato, alguma coisa que muda. Para a gente do judiciário também, alguma coisa da receita, uma solução, uma posição. Então, nunca falta conteúdo, a gente não fica entediado. Então, foi ótimo você ter pontuado isso. Ju, daqui a pouco eu te chamo de novo. Fica à vontade também, se você quiser curtir o seu belo cruzeiro, boas férias. Eu fico extremamente feliz de você ter topado participar, daquelas que ponta firme. Ju não participou ainda de eventos presenciais, mas vai estar num evento organizado de reforma tributária, os impactos para transportes em Floripa. Então vai ser maravilhoso te conhecer pessoalmente, mas não sai daí. Agora, eu vou passar aqui essa bola para uma profissional que eu já acompanho há muito tempo. Eu já tive a oportunidade de convidá-la para aulas dentro da TNP Academy. Acompanho, o seu trabalho, coluna, artigos. Ela é colunista, você ainda está, né, Pilar? Está sim. Valor Econômico, colunista do Fio da Meada. Excepcional tributarista, nos deu essa honra hoje, mesmo o Caetano não está aqui agora, o filhote participando. Então, queria agradecer, Pilar Coutinho, você é uma referência. Muito obrigada por você estar aqui hoje. Eu queria começar perguntando para você, como aconteceu tudo isso? Parte de carreira internacional, Pilar hoje mora em Portugal, em Lisboa. Como você consegue hoje conciliar isso, morar em um outro país? Queria que você falasse para o pessoal dessa mudança, né? Como foi essa decisão, há quanto tempo você está aí, o que isso foi de positivo para a sua carreira e como você consegue conciliar, porque eu sei que tem o vínculo aqui no Brasil, tá lá, e agora com o Caetano também, como é ser mamãe de primeira viagem no meio de toda essa transição. Então, boa noite a todas. Eu estou bem feliz de estar aqui. Às vezes a gente fica, minha agenda já está cheia, e quando você vai para o evento, poxa, tanta coisa para aprender. E aí você fica, ainda bem que eu abri a minha agenda, né, para possibilidade. A vida tem uma dose de planejamento e uma dose do que acontece. Eu acho que essas falas que antecederam deixaram isso bem claro, né? É, eu tinha uma carreira toda redondinha aqui, bem acadêmica, bem felizinha no que estava fazendo e no que ainda faço. E fui fazer um doutorado sanduíche em Portugal. E estava lá, feliz da vida, comendo pastel de nata, engordando, sei lá, 5 quilos que eu engordei muito rapidamente. E conheci quem hoje é o meu marido, e essa é a verdade. E quando eu conheci o meu marido, eu falei: agora eu vou ter que dar um outro norte, mudar o planejamento original da minha vida. Ele é português? Desculpa te... Ele é ele é português, ele é português. português. É, E aí, eu falei: agora eu vou migrar para o tributário internacional. E, obviamente, toda migração ela é difícil, mesmo dentro do tributário, migrar do tributário doméstico, que era o que eu fazia, em escritório, além da vida acadêmica, eu trabalhava no escritório de médio porte para Minas Gerais.
E até Minas Gerais pesa aqui, porque São Paulo é muito mais internacional do que Minas Gerais. E aí eu falei, não, eu vou agora fazer o meu segundo mestrado. E fui parar na Holanda. Acho que já casada, fui parar na Holanda para fazer o meu segundo mestrado. Nessa minha vivência no segundo mestrado, eu conheci o Hans, que é hoje a pessoa com quem eu trabalho na minha vertente internacional, que ainda tem uma vertente doméstica. E eu falei com o Hans, pedi, né, gente, que às vezes faz parte chegar e pedir. Eu falei, ô Hans, olha só, eu tenho essa história aqui, mas eu queria trabalhar com internacional. Eu quero isso. Você deixa eu trabalhar com você? E foi assim, foi na dose de cara de pau. O amor, né? O amor, claro, que motiva a gente a fazer coisas que a gente não imaginava que seria capaz. E assim foi, fui fazer o mestrado. Ele é uma pessoa muito generosa, foi abrindo portas para mim. Hoje existe um fluxo de empresas Brasil-Portugal por causa da migração brasileira para Portugal interessante. Então, na medida que os brasileiros, pessoas físicas, vão, a gente tem tido fluxos interessantes também ligados à pessoa jurídica. E eu não diria, eu diria que aos poucos as coisas foram acontecendo. A minha advocacia doméstica, consultiva no Brasil, se beneficiou profundamente da pandemia. Acho que várias estão dizendo disso de alguma maneira, não é? Eu migrei toda a minha atuação para o online. Tenho uma parceira, uma sócia que ainda trabalha no presencial, nessa parte da tributação doméstica. É, A minha docência também migrou 100% para o online dentro de uma instituição grande, não é? Hoje a PUC Minas tem um setor virtual muito grande. E assim aconteceu. E aí, o neném, eu acho que a gente, mulher, vive um dilema muito profundo até quando eu posso adiar a minha maternidade. Oh, que bom que você tocou nisso. Isso é um É, tema muito importante para mim. até que momento? Eu tinha um momento biológico que eu tinha congelado meus óvulos e eu falava assim, até os 44, 45 eu posso adiar a minha maternidade. E aí meu pai foi diagnosticado com câncer. E eu falei, não vou diagnosticar, não vou adiar mais a minha maternidade, porque eu quero ter certeza que meu pai vai conhecer meu filho. E assim foi. O Caetano nasceu em agosto, meu pai faleceu esse fevereiro. Se tiveram os dois alguns meses de possibilidade. Porque é outra pressão, né, na vida da mulher. A gente hoje consegue adiar, de certa maneira, com os mecanismos da ciência, muito tempo para consolidar uma história profissional e para conseguir fazer o ajuste que encaixa a maternidade dentro da nossa vida profissional, né? O que eu quero dizer com isso? É financiar uma babá, né? Poder bancar uma babá, ou poder bancar trabalhar um pouco menos de horas, ou é achar um parceiro legal que também não é exatamente fácil, que vai topar reduzir a carga horária para você também poder reduzir, ou seja, a gente vai adiando a maternidade para fazer esse ajuste dos sonhos profissionais que a gente tem. Eu, inclusive, se não tivesse vindo a situação do meu pai, provavelmente ainda teria adiado a maternidade mais um pouco, contando lá com os óvulos congelados. Mas hoje a gente fica assim, né? Porque os pais também envelhecem, as coisas na vida acontecem de outra maneira. E não é fácil fazer essas escolhas de que momento que a gente encaixa algo que é caro, que é maravilhoso, que é intenso, que também não é para todas, se não quer, não tenha, essa é a minha convicção hoje em dia, se não quer ter filho, não tenha, porque é uma demanda, né, grande em vários sentidos da nossa existência. E claro, né, consigo conciliar viver entre dois países, às vezes três,
entre dois estados em Minas Gerais, porque em Minas Gerais, no Brasil, Minas e São Paulo, eu só consigo porque eu tenho rede de apoio. Esquece, tá? Eu vou dizer mais. Fora o marido e o meu pai que foi embora, no geral, rede de apoio feminina, né? Porque hoje, por exemplo, o Caetano estava aqui, chegou minha tia, e minha prima, para ficar com ele, porque a babá está doente. Uma babá que eu consigo aqui, porque eu tenho uma rede de apoio feminina. Chego lá, no outro país, tem rede de apoio. É isso, senão não é viável viabilizar todo esse equilíbrio. E um mercado que aos poucos vai entendendo que você pode ser uma excelente profissional e mãe. Legal, você pode Inclusive, falar por mais isso, sobre isso. por isso que hoje, no meu lugar de privilégio, eu faço questão de falar publicamente que sou mãe. Por quê? Porque a gente, pelo menos a minha geração, cresceu com a sensação que você não podia ser mãe publicamente e uma profissional de destaque. Era como se o nosso papel de cuidado, ele diminuísse a nossa função. Diminuísse a nossa função, como se a gente fosse menos por cuidar. Eu sou menos porque hoje eu tenho que parar, hoje o meu filho não está bem, eu tenho que parar a minha função aqui para dar essa atenção pro meu filho. E se o seu marido é um baita marido e compartilha com você 100%, se ele publicamente fala disso, é uma coisa, se você publicamente fala disso, é outra coisa. Então, depois da minha maternidade e também desse processo de despedida do meu pai, eu me imbuí de uma missão na vida que é falar publicamente da missão e dificuldade e prazer que é ser mãe e profissional, não é? Porque e revisar o papel de cuidado. No meu lugar de privilégio, obviamente. Aliás, todas nós, em alguma medida, estamos falando de um lugar de privilégio. Mas se a gente que é do lugar de privilégio não falar, quem poderá? Quem poderá falar? Se eu tenho, né, eu tenho um projeto na área de política pública muito interessante, e hoje a gente estava tendo reunião. O Caetano participou 15 minutos da reunião, até eu ter alguém ali da minha rede de contato para participar. Então, eu tenho pessoas que acolhem isso e o mercado precisa entender disso, da mesma maneira que os homens têm que criar uma jornada que viabilize isso também. Então, acho que é isso, Fê. E queria te agradecer por mais esse convite. Eu fiquei bem feliz de ter ouvido tudo que eu ouvi até agora. Pilar, eu não sei se você está acompanhando o chat aqui, mas as meninas comentando, magnífico o que você colocou, né? Tem mulheres aqui, Jarine está aqui, é mãe também agora, e sente na pele isso, né? Então foi muito bom, é muita coragem sua de dividir. Obrigada por você ter topado. Caetano, para quem não estava aqui no inicinho, estava aqui com a gente, coisa mais fofa. Primeiro, meus sentimentos pelo seu pai, eu já perdi meu pai, e eu sei como é, mas aquela certeza do reencontro que fica nos fortalece e nos dá paz, né? Do legado que eles deixam. Então, obrigada pelo tempo. Você está aí agora, esse horário, poderia estar com o Caetano, né? Precisou que pessoas viessem te ajudar para estar aqui dividindo. E com certeza, eu comentei no início, você sai daqui e faz, especialmente aquelas que são mães, se sentirem acolhidas, né? Se sentirem, olha, é isso, e você traz esse sentimento. Então, obrigada. Se você ainda puder ficar, fica. Ainda vai ter aquele momento de considerações aí finais, mais calma. A gente está. Acho que é interessante, porque quando eu penso nesses encontros, eu jamais tenho ideia de que vai ser assim. É uma coisa, gente. Eu coloco umas pessoas para participar dos eventos, simplesmente eu acordo e falo, eu vou falar com tal pessoa, mas é uma coisa meio. Não é que eu fiquei estudando ali, a Pilar vai falar disso, vai ser interessante, a Andresa vai falar disso, a Juliana. Não, é um negócio que realmente ele vem e acaba acontecendo essa coisa, né? É uma coisa de energia mesmo. Eu acredito muito em coisas divinas e é isso que acontece. Eu vou passar aqui para a bola, para
profissional talentosíssima que eu também conheço e acompanho aí há um pouco tempo. A Paula Bonanno, que falou Fê, falou do nome dela, eu já conhecia por meio do grupo das mulheres no tributário, já vi ali quem era, já estava acompanhando o conteúdo, está fazendo um trabalho magnífico na parte também educacional, tem uma carreira brilhante, né, de formação acadêmica de USP, hoje trabalha numa das maiores bancas de advocacia daqui de São Paulo. E, Andresa, minha querida, muito bem-vinda, obrigada pelo teu tempo, pela tua gentileza, pela tua generosidade. Eu fiz questão de chamar você porque eu lembro, quando eu comecei a minha trajetória profissional na advocacia, eu já falei isso, a maioria, pessoal, desculpa ser repetitiva, já me conhecem aqui, mas eu, como nasci em Teresina, no Piauí, morei anos no Maranhão, fiz faculdade lá, vim para São Paulo há 11 anos, na raça mesmo, não sabia nada do tributário, mas tinha a decisão, a escolha, né? Aquelas tal de... As escolhas definitivas, elas simplesmente transformam a nossa vida. Então, eu vim para São Paulo, falei, vou atuar no tributário, vou ter a minha liberdade, e aí vim buscar a especialização FGV, e estou há 11 anos nessa luta aqui em São Paulo, há 7 anos com o meu próprio escritório, e uma das coisas que me fez construir a minha carreira solo é que não dava para o meu perfil trabalhar na rotina, né, que são os escritórios grandes aqui em São Paulo, né, assim, se você sai 11, não, me diga se ainda não é assim ou se não é, mas se você sai 11 horas da noite, opa, tá ocioso, né, a sua equipe sai normalmente 2 da manhã, então era algo assim, é muito frenético você trabalhar em grandes bancas de advocacia, ainda mais no tributário, então eu falei, não é, eu tenho algo que é inegociável para mim, que chama-se liberdade, então o tributário me permitiu ter essa liberdade hoje no sentido de minha essência, atuo de onde eu quero, faço os meus próprios horários, ok, que é muito emocionante, desafiador empreender na advocacia, fazer carreira solo, porque você precisa desenvolver habilidades que vão de prospecção, parte financeira, parte de organização, então é difícil, e esse foi um dos motivos que me fez vir para fazer carreira solo. Então, eu quero que a Andresa hoje, obrigada por você estar aqui hoje, fale um pouco dessa sua trajetória profissional, acadêmica, dos cursos, como você está conciliando tudo isso dentro de um escritório que eu imagino a insanidade que seja a área tributária. Inclusive, ontem eu estava vendo que a fusão do grupo Soma com o grupo, né, do pessoal da Arezzo foi feita pelo escritório de vocês, imagino, né? A gente está falando de bilhões aqui envolvidos. Se você puder também contar um pouco de como é isso, né, de trazer, como funciona, tudo vai ser muito bacana. Ótimo, Fê. Muito obrigada pelo convite. A generosidade da Paula que indicou meu nome. Desde que eu comecei, né, esses projetos nas redes sociais, comecei a acompanhar você, seu trabalho. Acho que a gente começou mais ou menos juntas ali, pandemia, 2020. E eu sempre pensava, gente, que hora que eu vou chamar a atenção dessa mulher maravilhosa? Que hora que ela vai me ver aqui? E você vê, o universo sempre nos recompensa. Eu chegando acho aqui. isso tão maluco, porque a mulher fera, academicamente, formação USP e tal, fala isso para mim, né? Não me desmerecendo, eu sei sim o meu valor, mas é muito bom ouvir isso de alguém que a gente admira e é tão competente. É recíproca a admiração, fique certa disso. Bom, boa noite a todas também. O que eu acho maravilhoso desses encontros, Fê, é o que você comentou, que a gente não tem ideia do que vai sair, e sempre é uma troca maravilhosa, e a gente sempre aprende muito e se identifica muito, né, com os profissionais. Quando a Paula falou do encerramento de ciclo, eu pensei no meu caso, porque eu trabalhei muito tempo no escritório, encerrei o ciclo, vim para outro escritório e fui convidada a ser sócia, então, assim, a mudança foi super positiva para mim. Quando a Pilar falou, meu Deus, até quando eu posso passo por isso, né, as falas que você colocou, que a Juliana colocou dos desafios, de repente se ver, ter que fazer alguma coisa que você nunca fez, tudo isso a gente vai se identificando e isso que é muito gostoso dessa troca, né? Mas contando um pouquinho da minha trajetória, eu fui parar no tributário, assim, por um acidente, como a Pilar também comentou, né? A vida vai acontecendo, a gente vai indo e de repente, lá no final, você conta a história, parece que foi tudo planejado, né? E no fim não foi absolutamente nada disso. Eu entrei na faculdade de Direito com a ideia de que seria juíza, porque na minha casa eles falavam que eu era muito mandona e gostava de ler, então a profissão era óbvia, eu deveria ser juíza.
mas no primeiro ano da faculdade eu já comecei desesperadamente a procurar estágio, eu morria de medo de não conseguir trabalhar. Mandei currículo para vários escritórios, eu entrei no site do Migalhas e falei, vou mandar currículo aqui para todos os escritórios que tiverem o nome dos apoiadores do Migalhas, porque eu não conhecia muitos escritórios, assim, só os grandes. E o primeiro escritório que me chamou para fazer uma entrevista era na área tributária. Eu nunca mais saí dessa área, já estou há mais de 15 anos na área tributária, então foi um acidente de percurso muito bem-vindo. Me apaixonei loucamente pelo tributário desde o começo. E sempre trabalhei, Fê, ao contrário de muitas que estão aqui nas redes sociais, de fato que eu percebo que a maioria acaba tendo uma carreira solo, tem o próprio escritório, acho que até por conta da liberdade mesmo, né, que a gente tem quando a gente trabalha no próprio escritório. Eu sempre fiz a minha carreira comecei num escritório de médio porte, que inclusive eu e Paulinha trabalhamos nesse mesmo escritório, dessas coincidências da vida, e depois disso, ainda no estágio, migrei para uma grande banca, e trabalhei em 3 grandes bancas, hoje estou no Stock Forbes, fui convidada a ser sócio ano passado. Então, sempre vivi essa loucura, né, do grande escritório, da grande banca. É, de fato, muito desafiador, ainda é um pouco assim, viu, Fê? Talvez não 11 da noite, mas se a caneta cair umas 7, todo mundo fala, nossa, deve estar um pouco desocupada, coitada, vamos ver o que precisa passar para ela fazer. Ainda é bem desafiador os horários, mas tem uma recompensa, que é o seguinte: a gente acaba trabalhando em grandes projetos, com clientes muito interessantes, então tem sempre coisas muito diferentes para fazer, é difícil você ter um dia igual ao outro. Então a gente tem, né, trabalhos em diversas áreas, trabalha com um grande varejista, trabalha com uma empresa do setor de óleo, de energia, uma multinacional, são vários assuntos, e no tributário, né, a área é bem desafiadora, há muitas novidades, a gente acaba sendo recompensada por isso, né? Você acaba trabalhando com vários assuntos, vários temas, grandes desafios, e tenho certeza que todas que estão aqui são profissionais que gostam do desafio, né? A gente não gosta de coisa fácil. Se a gente gostasse de coisa fácil, a gente teria escolhido outra área. Então, no meu dia a dia, eu acabo gostando bastante do tributário, é uma área que me encanta, me desafia, e tenho permanecido aí nessa área. Quando eu comecei, até comentar um pouco da minha trajetória, né, eu sempre fiquei em grandes bancas e nunca pensei que a rede social era para mim. Era uma coisa assim, nossa, acho super legal, queria fazer, mas eu sou advogada, né, sou numa área super restrita, que é o tributário, escritórios de São Paulo têm uma visão mais fechada, né, aquela descrição. O que máximo que você pode fazer é ir lá no IBDT e participar da mesa de debates, né? Fora isso, ninguém dá um pio fora do quadrado. E então sempre pensei, puxa, que triste, gostaria muito de trabalhar na rede social, mas não é para mim. Tinha também uma parte de timidez da minha parte, então, para vocês terem noção, eu comecei meu perfil aberto, assim, lá para 2020, mas durante um ano antes eu tinha um perfil fechado, não fechado, mas anônimo, que eu simplesmente colocava ali vários assuntos de tributário, mas não tinha nem colocado meu rosto, nada, não queria que ninguém soubesse que era meu, por conta dessa timidez e, né, da profissão. Nossa, o que vão falar, né, se eu for para a rede social? Vão achar que ou eu pirei ou estou sem trabalho o suficiente para, né, ir ali trabalhar no Instagram. Então, foi mais ou menos isso, mas a pandemia, que transformou a nossa vida de tantas maneiras, fez com que eu criasse uma certa coragem. Acho que todo mundo foi para casa. E aí, o que eu fiz? Eu silenciei todo mundo do meu trabalho, que me seguia no Instagram, estava todo mundo em casa, comecei a publicar e nunca mais parei. Foi mais ou menos assim que começou. E fiz alguns cursos já, ofereci alguns cursos, comecei meio timidamente, convidei algumas meninas e dei um curso para elas, depois gravei alguns cursos e tenho tentado de alguma forma conciliar as duas coisas, não é fácil, né? O meu trabalho principal, digamos assim, é o escritório, é a minha prioridade número 1, estou 100% disponível sempre para os clientes, para o escritório, para os outros sócios, né? Ainda mais agora nessa posição nova de sociedade, é muito desafiadora, tem obrigações e demandas novas, mas é um trabalho que eu gosto muito também de Mas é o ter um acadêmico, desculpa até te interromper, porque eu fiquei reflexiva sobre isso agora, né? O que leva alguém
que trabalha, que tem um volume, eu tenho certeza, uma intensidade, uma insanidade de trabalho muito grande. A maioria das pessoas que eu vejo que vem para a rede social hoje, como eu, no sentido, era posicionamento por conta da carreira solo, de visibilidade, né? Eu não fiz carreira em grandes bancas, né? Apesar de ter atuado aqui ainda em algum escritório em São Paulo, mas não foi tanto tempo assim. E existiu essa questão da sobrevivência. Eu falei, como que eu vou usar uma ferramenta para alcançar mais pessoas, uma ferramenta mais barata, né, de alcance mais rápido. Mas aí você me despertou agora uma coisa, que então você faz pela paixão mesmo, de dividir o seu conhecimento, é dividir mesmo o que você sabe, o que eu acho muito louvável, né, porque você realmente é como se eu conheço tanta gente que sabe muito, Andresa, como você, e fico, meu Deus, por que que essas pessoas não estão aqui ensinando, né, falando? Eu E às vezes a gente acha trazendo que, conhecimento. trazendo conhecimento, às vezes a gente acha que é só pelo, né, que alguém que está ali expondo, isso é pelo dinheiro, é para vender curso, é tal. Não, realmente você ficar limitada a, a tudo que você sabe, né, a todo o seu conhecimento e experiência prática, né, de lidar com banca, com, como você falou muito bem, isso eu sempre ficava refletindo sobre isso dessa atuação em grandes escritórios. Como você faz networking com N, né, tipos de empresas, de segmentos, né? Você está todo o tempo em contato com vários, como você falou, de repente, óleo, varejo. E eu achei magnífico. Você não precisaria, em tese, deve ter uma rotina muito insana, com certeza, e tá ali. Então é uma coisa de propósito mesmo, né? É uma coisa de propósito, eu acho que sim. É como eu tive a ideia de fazer o curso pela primeira vez quando eu estava em uma reunião com vários advogados e tinha advogados de outros estados e o cliente tinha o advogado do outro estado que ele tinha total confiança, mas ele tinha contratado a gente aqui de São Paulo, a grande banca, para trazer a visão de mercado para ele. Uhum. E no meio dessa reunião eu pensei, falei, nossa, que legal seria se eu pudesse dividir a minha experiência com profissionais do Brasil todo, que muitas vezes não tiveram oportunidade de carreira mesmo por localização, ou por uma série de questões que vai acontecendo na vida da gente, de não ter essa experiência que São Paulo traz, que grandes escritórios trazem. E aí, isso que eu procuro levar no curso. É claro que também tem, né, diversos motivos egoísticos de você se posicionar, de você ter autoridade, né, de criar uma carreira diferente de como eu comentei, né? Às vezes São Paulo e grandes escritórios é uma coisa mais quadrada, mais fechada, de só tem um jeito de você crescer e aparecer. É você ir lá, escrever muitos artigos, participar das mesas, dar aula, ser monitora de um curso de doutorado, de mestrado e ficar ali por anos, né, tentando um lugar a sol. E quando começou toda a pandemia, veio tudo isso, eu falei, nossa, gente, acho que vai ter outras formas de ter um lugar ao sol aqui, eu vou tentar me aproveitar disso. E foi um pouco, sabe, nessa linha também, de vencer essa barreira, furar a bolha, como uma das meninas comentaram, de falar com outros públicos. E foi incrível isso, foi que eu acredito muito assim, que a gente põe o pé e Deus coloca o chão embaixo, né? Eu sempre fui muito tímida, sempre fui muito reservada, isso inclusive me atrapalhou muito na minha carreira, na progressão da minha carreira, porque eu sempre fui aquela que não quero falar de mim, não quero me aparecer, não quero que as pessoas achem que eu estou querendo ser mais do que eu sou. E ao começar a fazer esse trabalho no Instagram, isso abriu uma personalidade que nem eu sabia que eu tinha, me ajudou a me posicionar, a me comunicar melhor, a ser mais objetiva, a falar mais fácil, que nem a Juliana comentou, né, a me expor de uma maneira que me ajudou na minha carreira offline. Então, foi assim uma convergência mesmo de coisas. Então, tem sido muito bacana tentar conciliar esses dois mundos. Às vezes rolam uns choques, né? Às vezes algumas pessoas do escritório que vê, depois falam, nossa, mas por que você tem isso? Qual que é o seu objetivo com esse Instagram? O meu objetivo é esse, crescer como profissional, é dividir minha experiência, vender cursos, né? É ter essa experiência diferente do que só o que todo mundo faz. Ju, ô Andresa, não pare, porque tem muita gente hoje no mercado, né? Tem todo tipo de profissional hoje no mercado, né? E tem gente que não tem um terço do seu conhecimento e está vendendo coisas, né, na internet.
Então, que bom que você se descobriu essa outra personalidade, né? Não, eu acho muito poderoso isso. A gente não tem que guardar para nós o conhecimento que a gente precisa dividir. Inclusive, pessoal, não sei se está aberta, né, Andresa? As vagas já fechou a turma. O curso dela é de planejamento tributário, completíssimo. Né? Com certeza ela vai abrir outras turmas, mas com certeza alguém com uma experiência prática tão relevante e grande tem muito a acrescentar, e é esse tipo de profissional que a gente precisa buscar. A pandemia realmente ela transformou tudo, né? Algumas pessoas falam que eu sou persona não grata para algumas instituições, porque eu fui aquela que peguei o pessoal que dava aula nas grandes faculdades e aí com um custo bem mais acessível, né? As pessoas talvez de outros lugares do Brasil só teriam acesso vindo para São Paulo, vindo para o Rio, indo para esse eixo sudeste aqui, sul, né? Por exemplo, eu que sou ali do Nordeste, você não teria como colocar a disponibilidade para profissionais tão grandes de lá sem que eles tivessem que vir para cá. Então, meio que a gente participou desse processo de desconstrução, né, do ensino tributário, e hoje isso é muito mais democrático, né? Você consegue hoje. Que bom que os professores também muito mais generosos em doar. Que bom que existe essa tal de internet aqui, onde a gente consegue. Eu estou aqui com vocês. Então, obrigada. Não pare, Andresa. Que magnífico ouvir tua história. E eu não vou querer prender vocês aqui. A gente ficaria aqui horas, horas, né? Débora, você está gostando? Débora está aqui com a câmera ligada. Eu estou adorando, Fernanda. Obrigada por me deixar falar. Eu sigo a Vanessa, a Pilar. Assim, eu tô lisonjeada. Isso, eu sou recente no tributário. Tem 3 anos que eu atuo. E eu tenho muita estrada, muito chão pela frente. Mas só de participar e ter a oportunidade de estar aqui, para mim é maravilhoso. Obrigada. Que bom sentir sua voz vibrante. É bom quando a gente está com pessoas que inspiram, pessoas que motivam. É como a Andresa e todas falaram. Tudo que foi falado aqui, com certeza despertou assim algo em nós. Eu vou passar aqui para a Paulinha de novo. Eu queria que a Paulinha falasse um pouco sobre esse movimento e essa importância de nós mulheres, né? Eu não sei se temos algum rapaz aqui. Eu acho que o Francisco está aqui, não sei se está aí, mas não é só porque é uma homenagem às mulheres, Francisco, mas se sinta muito pertencente aqui a esse grupo. Mas, Paulinho, eu queria que você, como uma pessoa que trabalha essa parte, né, desse movimento para as mulheres, de fortalecimento, deixasse aqui contasse um pouco sobre os seus projetos e a importância desse movimento aqui que a gente faz e como nós mulheres, inclusive existe uma questão de nós mulheres, essa competitividade, né? Às vezes eu tenho uma sensação de que as mulheres estão competindo sempre umas com as outras. Eu escuto muito mais críticas do meu trabalho de mulheres, né? Do que de homem. Quando eu escuto uma coisa ou outra assim, você viu? Não, não dá. Essa coisa. Ou a gente é muito focado aqui e tem a consciência da verdade com o que a gente faz, e não fica muito, porque se a gente parar realmente para pensar nas críticas, que são naturais do processo, né? Isso é uma coisa que faz parte, é até bom, é até positivo, né? Quando elas são construtivas, mas existe uma questão de competitividade entre nós mulheres e nós não estamos aqui para competir. É isso que a gente está fazendo aqui hoje. Nos apoiar, nos incentivar. Então, Paulinha, fala um pouco para a gente hoje dos seus projetos e como que a gente pode sair daqui hoje com isso ainda mais fortalecido. Eu venho trabalhando, acho que em duas frentes muito fortes, né, ao longo desses últimos anos e mais intensamente de 2015 para cá. Eu fazia esse trabalho de uma forma intuitiva e depois de 2015 de uma forma consciente, porque essa questão sobre sororidade, que é o apoio feminino, né, desenvolver solidariedade entre mulheres e não essa competição, que foi uma coisa muito ancestral, que foi colocada para as mulheres lá atrás, inclusive pelos próprios homens, porque era conveniente para eles. Eu venho trabalhando muito forte em dois grandes pilares, né? O da sororidade em si, que depois eu volto a falar, mas também um pouco numa questão de gestão humanizada, né? Principalmente humanizar as lideranças, porque era muito engraçado lá atrás, quando eu estava começando a minha carreira, e eu via
um número de mulheres menor ainda do que a gente tem hoje em liderança, e elas pareciam para mim figuras que estavam fazendo escolhas que na verdade elas não eram reais, até pela impressão que elas passavam. Então, quando, de novo, voltando, né, quando a Pilar estava aqui com o filho dela, ela estava trazendo humanização para a figura dela, de uma grande profissional que pode ser mãe. E que isso eu não via lá atrás. Então, hoje eu faço questão também de trazer este olhar de que Paula Bonanno, andando aí pelos corredores do Mateus hoje, no seu salto alto, correndo, fazendo milhares de reuniões com uma baita de uma equipe, etc. Mas, mãe, precisando fazer pilates 2 vezes por semana porque tem problema de coluna, com vida real, tá? Que vai ter que parar em algum momento do dia porque precisa ver por que o ar-condicionado não está funcionando. Porque né, a gente vê, antigamente eu via aquelas figuras, a sócia que tinha lá na PwC, comecei minha carreira tributária na Price, e falava, nossa, como é que essa mulher ela consegue? Ela não dá para ser casada, nem ter filhos, nem Faz uma nada. feira, né, Paulinha? Não faz uma feira essa não vai, mulher. exato. Como é que é isso? E não, a gente é completo com tudo. Tem que fazer supermercado, tem que providenciar um monte de coisa. Hoje de manhã, antes de eu sair daqui de casa, eu fui pegar uma saia e ela estava amassada, então eu estava lá passando a minha saia de manhã antes de sair. E é isso. Então, acho que primeiro é trazer essa gestão humanizada para mostrar que chegar, por exemplo, que nem no meu caso, numa posição de diretora, é possível para todo mundo. E não me faz, o fato de eu ser diretora, não me faz deixar de ser uma pessoa humana, sabe? Com todas as outras polêmicas que a gente tem dentro do universo que quer viver, né? Então, eu acho que tem sido um dos pilares que eu tenho trabalhado na liderança e tenho tentado replicar isso, para que outras pessoas tenham essa proposta, né, de humanizar as lideranças, porque eu acho que isso é importante, é acolhedor, faz tangibilizar, ser possível, faz as pessoas acreditarem. E falando bem dessa questão do universo feminino, o quão importante é a gente desenvolver essa questão da sororidade e abandonar essas coisas que foram colocadas para nós lá atrás, de que o universo feminino ele é competitivo. Até porque a gente precisa de rede de apoio. E rede de apoio a gente constrói não só pela ajuda de familiares, eu também tenho, assim, por exemplo, eu estou com a minha mãe aqui em São Luís, Maranhão. Se eu não tivesse a minha mãe aqui em São Luís, muito provavelmente seria muito mais complicado eu viabilizar a minha vinda para cá. Então, a rede de apoio, essa rede de apoio familiar, de amigos, etc., ela é importante, mas tem aquela outra rede de apoio, que é aquela que você constrói no ambiente de trabalho, que você constrói com seus parceiros, que são pessoas que vão te ajudar no dia a dia, que são mulheres que vão te ajudar no dia a dia, que vão, por exemplo, que eu falo, que são pequenas ações, que vão fazer seu salvamento numa reunião, quando você tiver um outro homem te interrompendo várias vezes, ou quando infelizmente, Francisco, sinto muito, mas isso acontece, tá? Ou que vão se apropriar da sua ideia numa reunião. Então, é isso que a gente tem que fomentar, porque esta dor de ser interrompida várias vezes, quando a gente está falando, ela é vivida por outra mulher. Então, nada melhor do que ela para te acolher e ela para te apoiar. Mesmo que ela não consiga, porque é bem difícil fazer isso, hein, gente? Estou nessa estrada há um tempão, eu ainda me choco com algumas coisas e nem sempre eu consigo reagir imediatamente. Mas, pelo menos, eu tento depois pegar na mão dessa mulher, ou ligar, ou mandar um WhatsApp e falar, olha, foi difícil a reunião, quero que você saiba que eu estou contigo, que não consegui fazer alguma coisa no momento, mas estou aqui e na próxima vou tentar, ainda que chocada, que sempre vai me chocar, mas eu vou tentar. Então, esse é um pilar da minha existência,
e é o que eu pretendo deixar de legado para o mundo. Ai, Paulinha, gente, assim, eu sou fã, né? Eu sou fã por tudo, pela trajetória. Imagino para você chegar aqui até hoje, né? Hoje a gente vive nessa era onde as pessoas vendem que é tudo fácil, que para você construir uma carreira de sucesso sólida é fácil, né? Faça esse curso e ganhe 1 milhão na conta, dois, três e tantos zeros na conta. Nossa, isso me dá um. Vocês me amarrem um dia se vocês me virem vender algo no sentido de dizer faça TNP e ganhe tantos milhões na conta. Se for para isso, eu mesma faço, né? Eu estou ganhando meus milhões na conta sem ter que estar ensinando para ninguém, né? Uma coisa é o que a Andresa comentou muito bem. Uma coisa é um conhecimento importante que deve ser compartilhado, que ajuda outras pessoas a começarem na trajetória. É o que eu faço, que é colocar grandes profissionais em contato com profissionais da contabilidade e da área e do direito que querem sim, mas existe hoje ver uma mulher como você que sabe que tem coisas que levam anos para serem construídas, um processo imenso, né? Para sentar na sua cadeira, né, Paulinho? O que faz para sentar na sua cadeira? Vai precisar passar por muita coisa. E hoje tem uma geração que quer tudo rápido, que acha que é tudo fácil, né? Porque tem gente na internet que vende muito isso. E não é fácil. Às vezes pode ser que leve menos tempo, de fato, porque hoje a gente tem certas acessibilidades que antes não tinha. Hoje a gente consegue fortalecer as nossas relações de uma maneira realmente mais rápida, mas não é fácil. Então, ter alguém aqui com sua trajetória e que é uma mulher que apoia outras mulheres, que traz essa questão da sororidade, que fala, vamos sim pegar na mão uma da outra, quando a gente vê situações de preconceito, situações ofensivas para as mulheres, de trazer esse lado mais humanizado. Então, Paulinha, assim, só te agradecer por sempre, né? Assim, feliz demais que você está no Mateus. Conheço o pessoal do Grupo Mateus de perto, né? Sei o quanto eles são pessoas incríveis, conheço o Júnior. E que legal que você está aí. A gente vai poder se ver no Maranhão, minha irmã mora aí. Então, queria agradecer hoje. Queria passar agora para a Ju, eu vou passar primeiro para a Ju, porque imagina tomando o tempo dela de férias, ela aqui, mas pode ter certeza que agregou a pessoa na Bahia. Me vem uma hora dessa o maridão dela, né? Deve estar, ó, vamos, 8h30 da noite, e ela pelas praias da Bahia. Então, Ju, queria que você deixasse o seu recado aqui para as mulheres que participaram e hoje o que é que você acha, né, importante em termos de posicionamento e de construção de carreira, sejam elas advogadas ou contadoras. Sobre o marido, vocês devem ter visto ele vindo aqui entregar café para mim, né? Vem entregar água, vem entregar café. A minha lâmpada já apagou a luz, meu Deus, tá uma loucura. Bom, em termos ali de posicionamento, o que eu penso e o que eu pratico é mostrar que você é de verdade, sem meias palavras, sem tentar montar um personagem, mas sempre buscando conhecer, né, o público-alvo, sempre buscando falar de uma forma mais simples, porque afinal a gente está numa rede social, falando agora de Instagram especificamente, né? YouTube a gente pode praticar outra linguagem, para não ser uma novela chata, né? Porque ninguém usa o Instagram para estudar, a gente usa o Instagram para se divertir e se, né, no meio disso aí der para ter conhecimento para estudar também, ótimo. Eu estava vendo a Andresa falar e a Andresa é professora lá do curso da Lara Nesteruk, né? Aliás, amo Lara Nesteruk. Amo, 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 gente. Olha, nunca fui fã de ninguém, mas dessa mulher, assim, fã daquelas Duas, Juliana. enlouquecidas. Eu Sim, se também. eu visse ela, Eu olha, eu acho também, que eu Juliana. É Desculpa te incrível. amo interromper, demais. mas eu também amo a Lara, gente. E, enfim, eu não assisti o curso de Saúde e Negócio, mas eu sei que ela vende curso de Saúde e Negócio, em que a Andresa dá a parte lá de tributário, junto com o Leandro Bueno, que é meu colega lá na instituição que eu dou aula de pós-graduação. E o que eu vejo de Lara e Leandro, que eu acompanho há mais tempo, né? A linguagem fácil, de fácil entendimento, usa muita metáfora, enfim, se comunica de uma forma muito autêntica, né? Leandro é contador e vai em show de rock, tá? Sempre com camiseta preta, com estampada, e não tem aquele estereótipo de contador, sabe? Com aquele óculinho, barrigão, careca, né? Foge um pouco desse estereótipo. Mas o que eu queria falar sobre
uma fala que eu achei muito, muito legal e muito impactante da Lara, que ela disse assim, se eu for contratar um advogado e ele não falar comigo como se eu fosse uma criança de 6 anos de idade, para mim ele já não serviu. Porque eu não estou entendendo o que ele está falando. Ele não precisa vir falar latim comigo, falar difícil para eu, né? Para eu contratá-lo, ele precisa falar comigo de uma forma que eu entenda. Aí, trazendo isso para o universo tributário, e especificamente aqui para o universo do contador, que vai prospectar cliente para o escritório de contabilidade, é isso, é trazer. Bom, vamos lá. O empresário não quer saber de DCTF, DIRF, EFD contribuições, prazo de entrega do SPED, multa do SPED, isso é papo de contador, contador para contador. Eu, no meu perfil, eu falo sobre isso porque eu estou falando com outros contadores, né? Agora, o contador que quer falar com o empresário podia super se balizar no perfil da Lara. Ah, Juliana, mas a Lara é nutricionista. Pois bem, para você ver, né? Ela é nutricionista e ela fala sobre negócios de uma forma muito maravilhosa. Ela, inclusive, vendeu agora o setor 1 do negócios para falar sobre negócios. E ela, né, como nutricionista, vendendo isso dali. E de forma alguma aqui, quero dar um disclaimer, né? Não estou desmerecendo ela, muito pelo contrário, os resultados falam por ela. Mas e nós, contadores, a gente poderia estar fazendo isso e muito mais, né? Se ela, como nutricionista, claro, como eu disse, com todo o resultado que ela tem, ela consegue fazer isso de forma espetacular, nós, contadores, né, advogados tributários também poderiam estar falando mais sobre isso. Não só falando sobre tese, né, sobre o prazo de entrega de declaração, sobre, enfim, essas questões mais filosóficas ou pragmáticas da entrega de declaração. Perfeito, você fechou assim com chave de ouro. É isso. Foi tão para mim hoje esse encontro que vocês não têm noção, né? Porque eu tenho ficado muito reflexiva sobre isso. Não é mais interessante você trazer outras questões, né? Advogado, por exemplo, pessoal, advogado, contador, no geral, eu falo por mim, tá? Tô me colocando nesse lugar. A gente fala, vamos falar mais, entender mais sobre negócios, sobre investimentos, sobre finanças. Tem tantas outras questões importantes que podem ser trazidas, tanto que a minha ideia para a plataforma hoje é trazer mais, não só a parte tributária técnica, mas trazer essa parte, né, de negócios, de finanças, de empreendedorismo, de comunicação. Então, você fechou assim com chave de ouro. E outra coisa, Ju, que qualquer um pode ser uma Lara Nesteruk, né? Qualquer um que eu digo, não que seja fácil, mas se uma nutricionista mesmo conseguiu, a gente não tem que se limitar, né? Existe, eu acho que o imposto que sai mais caro para nós é o impostor, né? Aquele onde a gente fica se sabotando. Mas por que eu vou fazer? Por que as pessoas vão me ouvir, né? E aí, ou então se você está apostando muito, as pessoas vão me achar chata. Ou então se você quer vender alguma coisa, que nem a Andresa deve ter questionado um tempão, se eu vender alguma coisa, será como a banca aqui do pessoal que eu trabalho vai ver? Ou então você começa a se colocar em situações de comparação com outras pessoas, né? Essa coisa é terrível. Às vezes o que o outro está vivendo, você não tem ideia, né? Às vezes eu imagino quando você olha para o lado de cá, nossa, ela deve ter muito sucesso, ela deve ganhar muito, ela é bem posicionada. Cara, tem um monte de perrengue, né? Tem perrengue para você coordenar a equipe, fazer gestão, se posicionar, né? Às vezes o seu produto não está vendendo, não está rendendo, você tem que inovar e se readaptar. Então a gente tem que parar de se colocar nessa situação de comparação e tem que acreditar mesmo no nosso potencial, que a gente pode muito, que a gente pode sim estar um dia no lugar da Ju, no lugar da Andresa, no lugar da Paula, no lugar da Débora, nós todos, da Gabi, que está aqui parecendo, da Veri, nós todos temos histórias, né? Nós todos temos histórias de sucesso, fracassos, temos erros, né? Nem tudo está às mil maravilhas a todo tempo, mas tem momentos sim que estão acontecendo coisas muito positivas na nossa vida, e a vida é isso, né? A Flávia falou muito bem isso. É erro, é acerto, é aprendizado, é você estar aqui sabendo que é desafiador, mas você não desiste. Essa semana eu ouvi uma frase legal no Sebrae, eu sigo o Sebrae, e aí fala, empreender é você ter vontade de abandonar o barco todos os dias, mas você tem você acredita num horizonte, né? Você sabe de fato para onde você quer chegar. Quantas vezes, pessoal, até hoje, essa semana já deve ter pensado, nossa, para que eu estou empreendendo? Onde eu estou indo? E aí, de repente, eu realizo isso aqui, né? Esse encontro com vocês, e eu vejo, não,
É isso, cara. Eu tô no caminho certo. Então, eu vou passar bem aqui esse momento final para a gente fechar aqui com chave de ouro. Se alguém quiser falar, inclusive, quem participou, mais alguém. Mas eu quero passar para a Andresa. Foi muito bom te ter aqui hoje, né? Muito incrível ver alguém com essa carinha, gente. Imagina a máquina, a pessoa. Com essa cara, e parece ser tão. Você olha, ó, eu já falo assim, né? Eu sou, gente, sou nordestina, eu falo alto, né? Vocês vêm aqui, eu falo alto, eu sou super expansiva, eu sou aquela pessoa. A Andressa, né? Parece aquela pessoa tão. Mas a gente não consegue nem imaginar. Eu consigo, aliás, pela trajetória dela, a potência que ela é. Então foi muito legal ver hoje você dividir e falar com tanta delicadeza. Por favor, não pare os seus treinamentos, né? Assim, não pare os seus cursos. Divida toda essa sua trajetória aí para gente. Eu quero que você dê um recado aqui hoje para as mulheres, para os homens também que precisam nos ouvir, né? A gente fala, não adianta a gente ficar falando só aqui para nós, a gente tem que sim falar para mais gente. E eu queria que você deixasse aqui o seu recado, as suas emoções aqui. Deixo sim, Fê. Eu queria, acho que o recado que eu queria dar, principalmente para quem está, né, começando, para quem está no meio da carreira, às vezes a gente pensa em desistir todo dia, que nem a Fernanda falou. Eu imagino que, eu penso que é mais ou menos que nem uma mãe, né, aquela mãe que quer fugir de casa, mas quer levar o filho junto. Acho que desistir da carreira, desistir do negócio, desistir do escritório, deve ser mais ou menos isso, né? A gente quer desistir, mas quer continuar, e isso, às vezes, 10 vezes no mesmo dia. Mas um recado que eu queria dar para as mulheres que estão aqui me ouvindo, que às vezes estão aí no meio da carreira, é uma coisa bem prática. Não foquem só na parte técnica. Acho que é uma questão que me atrapalhou muito, atrasou um pouco o meu processo. E se eu pudesse falar isso para todas as mulheres, todas as meninas que trabalham comigo, eu estou sempre focando isso nelas. Não foquem só no técnico, porque às vezes a gente que é mulher, a gente é um pouco perfeccionistas, né, Fê? Né, Paula? A gente, não, eu preciso saber tudo, eu preciso entender tudo, eu preciso ter todos os livros, eu preciso fazer todos os cursos, aí quando eu terminar tudo isso, aí eu vou ser boa, aí eu vou me posicionar, daí eu vou ter coragem de falar numa reunião, aí eu vou ter coragem de me apresentar para o cliente, aí eu vou ter coragem, e esse momento não vai chegar. Então, se você puder, pense nisso, desenvolva outras skills que são relacionadas não só à parte técnica. Então, presença, desenvolver sua comunicação, desenvolver essa coragem de falar, de se posicionar, de, né, quando alguém te convidar para algum evento, que nem quando a Fernanda me convidou aqui, eu li meu WhatsApp e falei, meu Deus, não vou nem abrir essa mensagem, não sei nem o que eu vou responder, se eu tenho coragem de aceitar ou não. Mas você aceita, mesmo sem ter coragem, e vai, e dá tudo certo, e esse posicionamento, essa gente se colocar mesmo no spot, não ficar sempre só escondida procurando melhorar a parte técnica, isso nos ajuda muito. Porque o que eu mais vejo no meu dia a dia eu trabalho com mulheres que são incríveis, mas elas não falam, elas não abrem a boca. Então, ninguém sabe o tanto que elas são incríveis. Elas ficam ali escondidas com medo de não serem tão boas, de não serem o bastante ainda, e elas já são, né? E às vezes são muito melhores do que outras pessoas que estão o tempo todo com a boca aberta. Então, isso é uma coisa que eu acho que pode ajudar muita gente, e é o recado que eu queria deixar aqui, Fê. E agradecer de foi ótimo. Espero que a gente tenha mais encontros desses, porque acho que a gente sai energizada, né? Não sei nem como eu vou dormir hoje, porque a gente fica tão energizada que é muito bacana. Gente, eu nem sei o que falar para vocês. Eu confesso que eu tive um dia hoje, né? Ele começou de um jeito, comecei com uma energia lá em cima, né? Cheia de coisas, mas acontecem imprevistos, né? Situações, às vezes, no trabalho, uma reunião, uma situação. E aí, eu estava com energia assim, aí veio assim, e aí eu tinha que estar bem aqui para trazer essa energia aqui para vocês, né? E parece que algo kármico, eu acredito mais uma vez nisso, nessa coisa da energia, no que a gente coloca no nosso pensamento. E eu vou sair desse encontro hoje completamente motivada, inspirada, tocada, mesmo sem saber, né, que ia ser dessa forma. Obviamente que eu queria que fosse muito especial, eu seria, mas de fato foi muito mais especial. Queria agradecer, as meninas já saíram, a Ju acabou de me mandar, teve que sair aqui, mas Andresa, muito obrigada, assim, minha admiração por você, né? Como assim? Foi o nosso primeiro encontro aqui. Saiba que já estou aqui, já pensando, já falei, meu, tenho que botar ela na plataforma, tenho que botar esse treinamento dela para rodar, sabe? Porque a cabecinha já fica aqui.
Paulinha, eu imagino o dia dessa mulher hoje, gente, imagina, eu imagino, né? Eu falo, às vezes eu termino o dia cansada, mas eu fico imaginando quando você tem uma rotina, que é uma rotina, não que eu esteja dizendo que minha rotina é mais ou menos do que a sua, nem de que há nenhuma aqui, mas eu imagino uma rotina dentro de um grupo como o Mateus, As presencial, decisões que ela puxadão, deve tomar, né? Meu Deus. reunião ali todo tempo e aquela coisa do varejo. Imagina um supermercado do tamanho do Matheus para você dar conta. E ela é diretora da parada. Então, gente, Paulinha, pra você tirar para estar aqui, 8h40 da noite, né? Obrigada, obrigada, real. Pessoal, todas as meninas que eu convidei, não teve nenhum assim, ah, não, vou pensar, não. Foi só um vamos. Então, se não fosse vocês, isso não acontecia. Gratidão do meu coração por tudo que vocês trouxeram aqui hoje, por toda a competência, por todo o talento, por serem tão humanas, tão generosas assim. Muito obrigada. Eu não sei se você vai falar, eu vou só. Verine, você ia falar alguma coisa? Eu não sei se ela Olha, abriu. para quem está começando na advocacia tributária, né, bem no comecinho, porque assim, eu estou bem no comecinho, minha ordem saiu dia 4 de dezembro, então eu estou bem no comecinho e estou atuando como autônoma. E eu tenho parceria com alguns escritórios e o meu namorado me convidou para ir trabalhar com ele. E eu falei, não, eu prefiro ganhar menos e me aliar a trabalhar com mulheres do que trabalhar com o meu próprio namorado e com a família dele, entendeu? Então, assim, eu tô pegando eu faço peças processuais, faço diligências, trabalho na parte tributária e previdenciária, mas é tão bom e é tão gostoso ver mulheres fortes que continuaram na carreira e foram com fé, com força. E a Fernanda, a Flávia são minhas inspirações no direito tributário. Então, assim, eu tô assim super energizada. Hoje o Thiago vai chegar da faculdade, ele vai ver que eu tô a milhão, né? E eu falo muito de você, Fernanda, para o Thiago. O Thiago até já te conhece de tanto eu falar. Ai, Vê, obrigada, Vê. Queridíssima, estava junto com a gente, foi parceiraça na imersão tributária na prática. Que bom, obrigada por dividir isso aqui com a gente. Certamente a sua trajetória será brilhante, porque você é uma menina carismática, é uma menina que está disposta, é uma menina que sabe o que precisa fazer, né, que está disposta a fazer acontecer. Então, Vê, só sucesso aí para a sua carreira, viu? Gabi, você quer falar alguma coisa? Já achei. Hã? Estava ligado meu microfone, não tinha visto. Perdão, perdão, mas olha, queria agradecer Débora, Gabi, Andresa, mais uma vez, Paulinha, Verinha, todas vocês que participaram. Esse encontro vai ficar gravado, vou colocar ele em podcast também para a gente escutar. Foi de um valor imenso estar aqui hoje. Obrigada a todos vocês que seguraram aqui até essa hora para juntos a gente fazer esse evento acontecer. E, obviamente, feliz Dia das Mulheres! Todos os dias são os nossos dias. Sabemos que são as mulheres que movem esse mundo, mas preciso homenageá-las hoje e sempre. Espero que tenham gostado. Muitíssimo obrigada para todos vocês. Uma excelente noite. Fiquem com Deus. Tchau, Fê, Boa obrigada. noite, gente. Obrigada. Tchau. Boa noite, Boa noite, obrigada. boa Viu? noite. Um Boa beijo. noite. Tchau, tchau.